graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos encerrando o nosso estudo da carta de Paulo à igreja, né, das igrejas na Galácia. Hoje estaremos iniciando o capítulo 6. Eu convido você a estar lendo juntamente comigo, capítulo 6, versos de 1 a 5. O auxílio mútuo e a responsabilidade pessoal. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com o espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outrem. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Amém. Vamos orar nesse momento. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez estarmos estudando a Tua Palavra. Pedimos, Senhor, que o Senhor abra as nossas mentes e os nossos corações para que possamos entender aquilo que o Senhor está aqui nos falando por meio da leitura desse texto, por meio do estudo e do aprofundamento que faremos nesse momento. Pedimos que o Senhor abra nossas mentes e os nossos corações e que possamos, Senhor, ao entendermos a Tua Palavra, colocarmos ela em prática no nosso dia a dia. Nós te pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse capítulo 6 mais uma vez, não é? Até assim, provando que alguns estudiosos dizem que a carta aos Gálatas foi uma das primeiras cartas que Paulo escreveu. E desde dessa carta, nós temos a oportunidade de ver uma coisa que vai se repetir nas outras cartas de Gálatas, nas outras cartas de Paulo, porque é característica de Paulo, do apóstolo Paulo, sempre escrever ali a respeito da teologia. Paulo instrui a igreja, as pessoas para as quais ele está escrevendo. Primeiro ele instrui teologicamente e depois ele dá lições práticas, lições de como o colocar em prática no nosso dia a dia aquilo que ele havia passado em termos teológicos. Isso é muito importante, porque então, através dessa parte prática aqui que Paulo vai nos dar, você vai, por exemplo, poder entender como é que você desenvolve os frutos do Espírito em você, como é que você vai bloquear, não é? Que as obras da carne se manifestem por meio de você. Então, são coisas assim muito excelentes da gente estar aprendendo para colocar na nossa prática. Falando a respeito disso, irmãos, nós vamos até relembrar alguma coisa com relação à aula anterior, porque é muito importante entendermos que para colocarmos em prática os frutos do Espírito, é necessário, irmão, uma convivência com o Espírito. Falamos na aula passada, se você passa o dia se enchendo de coisas da carne, coisas relativas à carne, se você passa o dia vendo, assistindo, ouvindo, lendo, estando com pessoas que falam coisas relativas à carne, que falam de promiscuidade, que fazem zombaria uma das outras, pessoas que são briguentas. Se você passa o dia alimentando as coisas da carne, não espere que você vá dar frutos espirituais, porque a árvore, ela dá o fruto a qual ela dá. Por exemplo, laranjeira não vai dar tangerina, um coqueiro não vai dar uva. Nós precisamos entender que a árvore, ela dá o fruto que a origina. Então, não existe ali uma mutação. E se você é alimentado das obras da carne, você vai gerar obras da carne. Você não vai gerar fruto do Espírito. Você só vai gerar fruto do Espírito se você estiver alimentado, cheio do Espírito Santo. E aqui, então, Paulo ele começa falando: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com o espírito de brandura.
alguns teólogos afirmam que Paulo aqui está sendo meio que zombeteiro, né? Que Paulo está fazendo uma zombaria com os outros irmãos, porque ele está dizendo, vocês que são espirituais, então cuidem daquele que se desviou. Eu, sinceramente, e você colocando aqui esse versículo dentro de todo o contexto do que já foi estudado e do que ainda estaremos estudando, eu não consigo ver essa linha. Então, nós vamos tratar aqui como sendo realmente uma orientação do apóstolo para com as pessoas. Eu entendo que Paulo está dizendo aqui, você que desenvolve, você que conseguiu desenvolver os frutos do Espírito, ajude aqueles irmãos que tiverem sido surpreendidos em alguma falta. Esse em alguma falta aqui é qualquer tipo de pecado. Lembra lá das obras da carne? Se a pessoa praticou alguma coisa ali das obras da carne, pode ter sido desde da primeira que está colocada aqui e que estivemos tratando na semana passada, que onde ele diz que é a prostituição, que nós dissemos que essa palavra, ela no original, Paulo diz que é porneia, e que porneia vai muito além do que prostituição, que prostituição seria uma das coisas que prostituição estaria contido na porneia, ok? Então, porneia, ela se refere a todo pecado sexual, todo pecado de cunho sexual estaria contido ali dentro dessa palavra porneia. E quando foi traduziu-se porneia por prostituição, mas prostituição é uma das coisas ali da porneia. E aqui Paulo está dizendo, se alguém for surpreendido em alguma falta, observe que Paulo, ele não vai dizer assim, se for surpreendido numa falta muito grande, se for surpreendido aí num pecado relativo à porneia, se ele for pego numa prostituição, se ele for pego num adultério. Não, Paulo está falando, se algum irmão for surpreendido, se alguém for surpreendido em alguma falta, então vai desde porneia, irmãos, até a glutonaria. Se você surpreender um irmão cometendo um pecado, cometendo aí uma prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais vos declaro, como já outra vez vos preveni, que não herdarão o reino dos céus os que tais coisas praticam. Se você pegar no ato ali, alguém praticando, entendeu? O irmão não tem como sair fora, como dizer, não resta dúvida de que foi praticado por aquele irmão tal pecado. Paulo diz, se você surpreender alguém em alguma falta, vocês que são espirituais, ou seja, você que tem conseguido desenvolver os frutos do Espírito dentro de você, quais são os frutos do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você vai e corrige-o com o espírito de brandura. Não é? Esse brandura pode ser também aqui traduzido por humildade. Corrige-o com espírito de humildade. E olha a observação de Paulo. E guarda-te para que não sejas também tentado. O que Paulo está dizendo aqui? Olha, você que tem conseguido desenvolver os frutos do Espírito dentro do seu coração. Você que tem conseguido realmente ali apoiado no Espírito Santo, vencer as obras da carne. Então, se você souber, se você tiver conhecimento, se você pegou algum irmão praticando algum tipo de pecado, algum delito, qualquer coisa ali das obras da carne ou semelhante a esta, você admoesta esse irmão, você corrige este irmão com brandura, com humildade. Observe que Paulo aqui, ele está falando de corrige-o. E esse corrigir
não é? E a gente sabe que para corrigir é necessário que tenha ocorrido antes o arrependimento. Eu entendo que Paulo aqui ele não está falando diretamente para as pessoas que cometeram o pecado. Por isso que Paulo não vai estar dando aqui uma linha de ação. Você que caiu nas obras da carne, então você precisa se arrepender, depois você precisa passar por uma correção, por um processo de restauração espiritual. Paulo não está aqui admoestando com relação a esses irmãos. Paulo está admoestando com relação àqueles tidos como espirituais. Então Paulo está falando, olha, você soube que o irmão praticou a falta, você presenciou a falta do irmão, então o que você precisa fazer? Você precisa corrigir, você precisa restaurar esse irmão, você precisa admoestar esse irmão, mas com mansidão, com humildade, colocando em prática os frutos do Espírito que você tem, que é a mansidão, a longanimidade, a benignidade. E Paulo vai entrar aqui com a informação, e guarda-te para que você não seja tentado. Ser tentado aqui em que sentido? Porque, irmãos, é muito forte a tentação de você ir corrigir aquele irmão se achando superior a ele, achando que você é imune ao pecado que ele cometeu. Só que quando você se acha superior a ele, muito provavelmente você já está começando a pecar, porque você entra aí no pecado da vaidade, no pecado do orgulho, no pecado da presunção, no pecado de se achar superior ao seu irmão. Paulo vai falar em uma de suas cartas que ninguém considere de si mesmo mais do que convém. Entende? Não fica pensando que você é o rei da cocada preta, que você é o rei dos frutos do Espírito, que você não vai pecar, que você não vai cair no pecado, que você é imune ao pecado que aquele irmão ali praticou, que você é imune à glutonaria, que você é imune à bebedice, que você é imune à prática da prostituição. Você não entra nessa não, porque enquanto você estiver focando os erros do irmão, você já está vindo aqui, Satanás está te dando uma rasteira, e você já está cometendo alguns pecados com relação a esse irmão, como se sentir superior a ele, como se sentir inatingível com relação às coisas que atingiram aquele irmão. Então precisamos ter muito cuidado. E aqui também, irmãos, Paulo vai dizer, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. O que Paulo quer dizer aqui com carreguem as cargas uns dos outros? Nós precisamos entender que existem alguns irmãos que necessitam ser carregados. Que, infelizmente, irmãos, eles vão necessitar ser carregados. Aí nós podemos pensar assim, mas na aula passada, no capítulo anterior, não foi dito que nós não somos tentados além daquilo que nós podemos suportar? Paulo já nos disse isso, que nós não somos tentados. Então, se eu não sou tentada além do que eu posso suportar, ele também não é tentado além do que ele pode suportar, é cada um por si. É cada um por si. Eu tenho a mesma cota, né, de tentação que ele tem. E por que eu, além de suportar, além de lutar contra a minha cota de tentação, eu ainda vou ter que carregar aquele irmão que invariavelmente está caindo lá nas tentações dele? Paulo está dizendo aqui que nós devemos levar as cargas uns dos outros. Não é cada um por si, e sim um ajudando ao outro. Nós precisamos entender isso. E para exemplificar isso, irmãos, nós precisamos entender, eu até escrevi aqui, que isso se chama misericórdia, é ter misericórdia do nosso irmão. E aí eu até vi aqui que aquela parábola do credor incompassivo,
ela é um bom exemplo para entendermos esse versículo, porque aquela parábola, ela fala sobre o quê? Tinha um homem que tinha uma dívida que, assim, ela era impagável. Ele não conseguiria realmente pagar a dívida que ele tinha. Um dia o senhor daquele homem chama aquele senhor e cobra a dívida. Aí ele vai, ele chora, ele pede perdão e diz que vai fazer e acontecer para pagar a dívida. O credor daquele homem, o senhor, olha para aquele homem e diz que as dívidas daquele homem estão perdoadas. Lembre-se, era uma dívida impagável. Aquele homem sai dali e aí ele encontra com uma pessoa que devia a ele. E a pessoa, ele cobra aquela pessoa a dívida dela e a pessoa não tem como pagar e a pessoa diz para ele que não tem como pagar. E o que aquele homem faz? Manda prender aquela pessoa que devia a ele porque ela não tinha condição de pagá-lo. Então o senhor daquele homem, do credor que tinha uma dívida que era impagável, fica sabendo do que aquele homem tinha feito com a pessoa que estava devendo a ele e manda então prender aquele credor. Ele que havia tido a sua dívida perdoada, agora não tem mais a sua dívida perdoada. O credor quer que ele dê conta. Por quê? Porque ele recebeu compaixão, ele recebeu misericórdia, mas ele não soube dar misericórdia. Então, quando a gente vê uma pessoa que invariavelmente sempre cai em determinado problema, sempre cai em determinada tentação, em determinada obra da carne, e aí Paulo vai dizer que nós devemos admoestar aquela pessoa com compaixão, que nós devemos suportar as cargas uns dos outros. Paulo está dizendo o quê? Que nós precisamos apoiar, andar, caminhar com aquele irmão. E aí você pensa assim, não, mas é cada um por si. Só que a parábola do credor incompassivo nos faz lembrar o quê? Nós tínhamos uma dívida impagável para com Deus. E ele olhou para nós, ele mandou o seu filho morrer numa cruz do Calvário para que nós pudéssemos ser perdoados e tivéssemos a nossa dívida quitada. Então, como que eu não posso, irmão, agora ajudar a suportar a carga do meu irmão que necessita de ajuda? Esse é o sentido do texto. E aqui também, antes de nós partirmos para os versículos adiante, é importante a gente entender essa questão aqui, irmãos, do corrigir, o termo também pode ser do restaurar, do corrigir. Isso é um ponto muito importante dentro de nossas igrejas, porque às vezes nós entramos numa situação que as igrejas, elas, por exemplo, não querem mais falar sobre pecado. Você não pode mais expor uma questão que é pecado segundo a Bíblia do púlpito. Porque isso, as pessoas falam assim, não, você tem que entender que a vida das pessoas já é muito complicada. Aí ela vem para a igreja para ser exortada com relação ao pecado, ela vai vir para a igreja para ouvir que ela está errada com relação àquilo que ela está fazendo. Bem, irmãos, a Bíblia manda que nós venhamos a corrigir. A Bíblia diz que o filho que é amado, ele é corrigido. Quando nós não corrigimos os nossos filhos, o que nós estamos criando? Monstrinhos mimados. E se você não corrige os membros da sua igreja, se a sua igreja não é admoestada, se a sua igreja não é disciplinada com relação às coisas que são pecado, o que está acontecendo ali, irmãos? Ela não está sendo instruída com relação à palavra de Deus. Aí, o tempo em que nós passamos na igreja cada vez é menor. O tempo do estudo da palavra cada vez é menor. Nós não temos tempo para nos dedicar à leitura da palavra. Não temos tempo para nos dedicar à oração. Nós
estamos com dificuldade para estarmos reunidos no santuário, grupos, então EBD, alguns tipos de programação que tínhamos antigamente, estão cada dia mais difíceis de acontecerem. O tempo do culto, a mensagem está cada vez com um tempo menor. Nós estamos alimentando o quê, irmãos? A carne e não o espírito. Nós precisamos parar e refletir sobre o que queremos, onde queremos chegar com as nossas igrejas. A correção, ela é importante corrigir. Agora Paulo vai dizer com brandura, com mansidão, não se achando superior, não chegando para a pessoa e contando vantagens sobre a sua forma de ser, a sua forma de fazer. Porque muitas das vezes irmãos, como sempre assim, Satanás ele trabalha dentro dos extremos. Então, ele vai trabalhar ou com aquela admoestação tão pesada que joga uma carga em cima da pessoa que é impossível dela suportar, ou ele vem com o liberalismo total. Ou tá tudo liberado e aí faça o que você quiser, ande do jeito que você quiser, você não tem compromisso, você não tem responsabilidade, você não deve contas a ninguém. Não é nem um extremo nem o outro, é o equilíbrio. Né? Paulo vai dizer na carta aos Romanos que o culto, nosso relacionamento com Deus, o culto, ele precisa ser o quê? Racional. Racional, ele precisa ter raciocínio, ele precisa ter pensamento, ele precisa ser coerente. Então precisamos aí nos livrar, estar sempre tomando cuidado para não estarmos nos extremos, não sermos tendenciosos nem para uma banda, nem vou usando o exemplo que Paulo deu aqui, né? A facção, que como sendo uma obra da carne, então eu vou dizer, nós precisamos ter cuidado para não pertencermos a nenhuma facção, nem a facção dos liberais, nem a facção dos extremamente conservadores, ultra-ortodoxos. Precisamos tomar esse cuidado. E Paulo vai falar aqui, porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. É muito parecido com o versículo que eu já citei, que não devemos pensar de nós mesmos mais do que convém. Paulo também vai dizer que toda vez que eu me sinto forte é porque eu estou fraca, e quando eu me sinto fraca é porque eu estou forte. Essa relação, irmãos, ela é muito importante. Esse entendimento da nossa parte, toda vez que eu me acho, quando eu consigo olhar para determinada pessoa e pensar assim, nossa, eu sou superior, eu não caio nisso aí. Quando eu vejo uma pessoa em pecado, eu já falei diversas vezes, não é aquela filosofia dos alcoólicos anônimos. O alcoólico anônimo, ele trabalha sempre com qual a máxima dele? Ele olha para a pessoa que está na sarjeta e ele diz, o que me separa da pessoa que está ali na sarjeta é um copo. Ele não se sente superior porque ele está há 30 anos sem beber, sem entrar, sem ficar bêbado, sem ficar ébrio. Ele olha e ele pensa assim, basta um copo. Um copo e eu posso estar na mesma situação que essa pessoa aí. Então, quando Paulo vai dizer, cuidado, né? Você que está de pé, cuidado para que você não caia. Porque se eu fico muito orgulhoso por não ter caído em determinada tentação, por não ter cedido a determinada vaidade, eu posso vir, como eu já falei aqui hoje, simplesmente Satanás vem por trás ali me dando uma boa de uma rasteira com alguma outra coisa. E aí a gente fica assim, meu Deus, como que eu pude cair nisso? Meu Deus, como que eu pude cair nisso? É terrível, irmãos. Principalmente nesse lidar com pessoas na igreja, principalmente com aquilo que a gente, nos nossos relacionamentos, não é, dentro da igreja, com nossos familiares, a gente é uma palavra maldita, uma palavra mal colocada em determinado lugar, pronto, aquilo ali cria todo um turbilínio de emoções, de situações assim, realmente constrangedoras. Então,
tomemos cuidado. E Paulo continua: mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo para gloriar-se unicamente em si e não no outrem. O que Paulo está falando a isso? Que não é bom nós nos compararmos com os outros a fim de gloriarmos nas faltas do outro. Então não entra nessa de olhar para o irmão e dizer assim: ah não, mas eu não cometo esse pecado, ah não, mas eu não faço isso, eu não cometo aquilo. Uma coisa, por exemplo, que eu sempre falo em minhas aulas na escola bíblica dominical e quando eu estou pregando, é da minha dificuldade em perdoar. Quando eu digo que eu tenho dificuldade para perdoar, irmãos, eu estou reconhecendo a minha doença. Eu estou reconhecendo o meu problema. E quando eu reconheço que eu tenho um problema, eu posso tratar desse problema. Agora, quando eu não reconheço que eu tenho aquele problema, eu não trato do problema, porque eu não sei nem que eu estou doente. E não foi uma, nem duas, nem três vezes em que eu de púlpito dizia ali da minha dificuldade de perdoar e via os irmãos sentados lá na igreja com aquele ar de superioridade, aquele ar de compaixão de quem perdoa todo mundo, como se o mundo fosse assim, o mundo das maravilhas, e perdoar fosse a coisa mais fácil da gente fazer. Quando eu digo que eu tenho dificuldade para perdoar, eu não estou dizendo que eu não quero perdoar, que eu não vou perdoar, que eu não vou procurar perdoar. Eu estou dizendo que eu tenho dificuldade. E aí eu vou orar, eu vou pedir a Deus misericórdia para que eu consiga realmente perdoar, esquecer, não é passar por aquela situação sem maiores confrontos, etc, etc e tal. Agora, sempre tem aquelas pessoas que se acham muito santas. Precisamos tomar cuidado com isso, porque ele está falando que nós nos comparamos com o outro, muitas das vezes, a fim de nos gloriarmos nas faltas dos outros, dizendo: não, eu não tenho esse problema. Não, irmã, eu perdoo mesmo 70 vezes 7, porque eu sou assim, coração brando. Aí vai alguém pisar no calo dela, não é? Mas, enfim, vamos adiante. No julgamento, cada um levará o seu próprio fardo. Diante de Deus, irmãos, cada um de nós vai levar diante dele as nossas próprias faltas, os nossos próprios fardos, e seremos julgados com respeito àquilo que nós fizemos. Então, esse versículo 2, ele está falando das cargas que nós podemos ajudar o nosso irmão a levar. Quando Paulo fala no versículo 2, levai as cargas uns dos outros, Paulo está falando da ajuda que nós podemos dar aos nossos irmãos. Mas aqui, essa ajuda é com relação, por exemplo, à tristeza, irmãos que estão passando por determinadas calamidades, etc. e tal. Mas aqui no versículo 5, Paulo vai dizer assim: porque cada um levará o seu próprio fardo, cada um levará a sua própria carga. Essa carga aqui, usando outra palavra no grego, refere-se ao fardo que não podemos compartilhar. Então, o primeiro fardo, a primeira carga do versículo 2, o Paulo está dizendo que são cargas que nós podemos ajudar os nossos irmãos a suportar. Irmãos que estão passando por um problema muito grande, irmãos que foram, por exemplo, traídos, irmãos que estão sofrendo tristeza, angústia. E eu posso ajudar aquele irmão, com a minha experiência, por exemplo, de ter passado por uma situação parecida. Eu posso ajudá-lo simplesmente estando com ele, apoiando, orando. Então, são várias as formas que nós podemos ajudar. Essa é a primeira carga. Mas a do versículo 5 já é diferente aqui dentro do grego, porque o verbo utilizado aqui, a palavra já está dizendo, a palavra no grego refere-se ao fardo que nós não podemos compartilhar. Tá? Eu espero que os irmãos tenham um bom entendimento daquilo que foi passado, que Deus possa estar completando no coração de vocês aquilo que eu não fui
capaz de estar passando nessa manhã, que você possa refletir, que leia novamente lá as obras da carne e os frutos do Espírito, analise aquilo que você realmente reconhece que você não consegue se ver livre, aquilo na qual você é muito tentado, ou aquilo em que você realmente precisa desenvolver em termos de frutos do Espírito. Procure observar o seu irmão com um olhar de amor, com um olhar de compaixão. Lembre-se da parábola do credor incompassivo. Lembre-se que você foi perdoado de uma dívida impagável e que agora você tem condição de ajudar outras pessoas. Então, não se ache superior, vá ali, perceba que você poderia estar na mesma situação que ela e ajude-a, estenda a sua mão. Que o Espírito Santo possa estar tocando nos nossos corações e que nós possamos ser vasos úteis na mão dele. Amém.